A história do amor e dos relacionamentos está diretamente relacionada à evolução da nossa consciência. Carregamos o passado conosco, às vezes como trunfo, às vezes como fardo. A economia, a política e a nossa própria sobrevivência, não o amor, foram as potências para o surgimento das primeiras uniões entre os casais. Muita coisa mudou com o desenrolar dos séculos. Os casamentos passaram de arranjos entre famílias, controlados pela igreja, a convenções sociais voluntárias, justificadas apenas pelo prazer da convivência. O que não significa dizer que os caminhos que ainda percorremos são menos sinuosos. O Pauta e Prosa 21, O Amor nos Tempos Modernos, um olhar filosófico, discute a nova dinâmica dos relacionamentos amorosos com a chegada da internet. O meu convidado é o prestigiado professor Clóvis de Barros Filho, doutor e livre docente pela Escola de Comunicação e Artes da USP e palestrante há mais de 15 anos no mundo corporativo, consultor e autor. Professor, é uma grande honra que o senhor esteja aqui conosco, falando desse tema que para mim é tão caro, assim como a filosofia é também. São apreços do meu coração. Então, recebê-lo é de fato uma grande honra para nós aqui. Estamos no início do Pauta e Prosa. Enfim, vamos falar de amor, não é isso? Claro. Então, professor, a minha primeira pergunta é: a gente ouve muito dizer que o amor nos tempos atuais é difícil, que é tudo muito pulverizado, que os casais brigam. Só que se a gente voltar num passado não tão distante, coisa de 200 anos, né, a gente vê que os casamentos eram arranjados, eles não eram voluntários, eles não eram motivados pelo amor. Eles eram um bem para a sociedade, cujos objetivos era procriação, era união entre a família, para financeiro, né? Claro. E como que o senhor vê esse passado e o que esse passado nos deixou de herança para o tempo presente? Bem, em primeiro lugar, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou cria aqui da casa, trabalhei muito tempo aqui na Faculdade Casper Libero e tenho sempre um enorme contentamento de voltar. Queria agradecer também seu convite. É uma alegria falar sobre esse tema, que é um tema tão importante e não tão discutido quanto poderia, né? Então a pauta é muito bem-vinda. De fato, você disse bem, a questão do casamento por amor, ela é mais recente do que as pessoas imaginam. De fato, até muito pouco tempo atrás, se considerarmos a história do nosso mundo ocidental, os casamentos eles eram, eu diria, organizados, né? Previstos pelas famílias dos cônjuges, né? E de tal maneira que muitas vezes não havia sequer a consulta aos cônjuges de com quem gostariam, prefeririam, ou alguma eventual recusa também. Não, era uma Imposição. imposição mesmo. E é interessante porque, de alguma maneira, era preciso construir uma relação a partir daí, né? E eu não descarto a possibilidade, assim como algumas religiões sugerem, de um amor nascer a partir desse encontro, né? Ou seja, não há uma paixão inicial, há um encontro que é um protocolo institucional, e a partir daí aquele casal, aquela dupla, vai começar a conviver e existe a possibilidade de encontrarem ali atributos positivos de parte a parte e com isso começarem a se apreciar Sim. e até, quem sabe, a se amar, E tinha né? que durar, né? Sim, Tinha data para começar, mas não tinha data para terminar, até que a morte os separe. poderíamos dizer que é um amor construído a partir de uma situação de fato que se impunha, e isso exigia uma sabedoria própria, específica, né? Claro que
essa situação, em parte do mundo, mudou. Em outros lugares do mundo não, continua assim. Mas em parte do mundo mudou e de alguma maneira, hoje é muito pouco provável que no nosso Ocidente alguém se case por alguma articulação que não seja o próprio afeto. Mas, assim, de novo, continuamos com problemas, porque muitas vezes o encantamento que leva os cônjuges ao matrimônio, ele muda de estatuto, muda de figura, muda de intensidade, muda de características e não há que ter essa expectativa de que aquela paixão inicial permaneça, porque não permanecerá. Então, é preciso ter a sabedoria de entender que o amor também se transforma e com isso há que encontrar no parceiro, no cônjuge, atributos que sejam justificativa para continuar juntos. E é um pouco isso que tem faltado, penso eu. Acredito que as desavenças e os conflitos sempre ensejaram tristeza e sempre existiram. Acontece que hoje em dia, talvez, por conta da vida que levamos, suportamos menos essas tristezas. E dada a maior facilidade burocrática, jurídica, de se interromper um matrimônio, então é muito comum que os casamentos eles tenham data para terminar, né? E aí busca-se de novo um outro encantamento, uma outra paixão, que passará por essa usura, novas tristezas e, quem sabe, novos divórcios. Sim, e o senhor sempre fala também, gosta de citar Santo Agostinho, né? Que diz que se você ama, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você não ama, você tem que continuar agindo como se amasse, né? Porque daí, quando falta o amor, entra a ética. O senhor acha que nos casamentos também deveria ser cultuado esse tipo de pensamento? Bom, eu acho que quando falta um tipo de amor, poderia surgir outro tipo de amor, né? Então, se você imaginar que a paixão inicial envolve uma vontade de ficar junto, sobretudo na falta, né? Aquela presença da pessoa na mente o tempo inteiro, né? E essa paixão inicial, que é muito erótica, no sentido de desejo, ela tem que dar lugar a um certo contentamento na presença. E aí já não é tão simples. Eu acho que amar na falta, qualquer um ama, sabe? Qualquer um, basta estar apaixonado para querer ter o que não tem, né? Agora, alegrar-se com o que tem já não é tão simples. Seria a paixão platônica, né? Versus a paixão de Aristóteles, né? Isso. Esse amor filia, né, do Aristóteles, que é parecido também com o do Spinoza, é um amor na presença, no encontro, não se trata de querer ter o que não se tem, mas de regozijar com o que se tem. Uhum. E isso é mais difícil, seja para as coisas do mundo, seja para as relações afetivas, né? Muitas vezes a gente quer desesperadamente alguém, mas quando está diante desse alguém, não consegue ter o regozijo que imaginava ter. E aí passa a amar o que ainda não tem, porque o que tem perdeu a graça pela presença, não é? Uhum. Então, é preciso aprender a amar na presença, é preciso aprender a se alegrar com o outro.
É preciso aprender a gostar de estar com quem se está. E isso já requer um pouco de alma tranquila. O desejo e a volúpia combinam muito com a alma atormentada, mas o regozijo e a alegria na presença já pressupõem um pouco de maturidade espiritual. E, claro, a partir do momento que você consegue desejar alguém quando esse alguém não está, e se alegrar com alguém quando esse alguém está, ora, só há de fato duas possibilidades: a pessoa ou não está ou ela está. Se você a deseja na falta e se alegra na presença, você ama necessariamente o tempo todo. Sim. E isso já é muito positivo. E você né? tem os seus próprios caminhos da felicidade facilitados, né? Claro, porque o amor, ele dá colorido à vida. É preciso admitir isso. Uma vida sem amor, ela pode ser até uma vida, digamos, equilibrada, uma vida razoável, uma vida, mas ela jamais terá o colorido que tem uma vida que é acompanhada de amor. E é por isso que todos queremos amar e ser amados, não é? Sim. Lutamos por isso. Mas, professor, você não acha que hoje, com o advento das redes sociais, não que a modernidade em si, o caminho sem volta, que é a internet, seja a causa, mas um meio, né? Porque muita gente diz que os instrumentos, eles são neutros, como uma faca, né? Você pode usar a faca para descascar uma fruta ou para cometer um crime. Então, é inegável que a internet tem a sua força, tem o seu poder. Mas as redes sociais, elas não fomentam o amor platônico e desprezam o amor de Aristóteles? Sim, eu acho, eu não acredito nessa neutralidade das técnicas. É evidente que as técnicas fazem acontecer coisas que não aconteceriam se ela não existisse. A técnica não é um mero uso optativo. Veja a aceleração das relações que a técnica promove. Promovendo a aceleração, promove, eu diria, encontros e desencontros que sem ela não aconteceriam. Sim. De tal maneira, veja a própria influência da técnica na linguagem. A linguagem das redes sociais, a linguagem das mensagens pelo celular, é uma linguagem toda adaptada, toda, né? Até o modo de escrever as palavras muda, né? Tudo Sim, tem razão. passa a existir em função da técnica. E essa técnica, eu diria, a partir do momento que ela possibilita uma exposição de mundos que não possuímos, como se fosse uma imensa vitrine de supermercado, ela acaba fomentando desejos que, sem ela, estariam direcionados para outro canto, né? Então, é evidente que temos que ter sabedoria para entender que a vida não será só correr atrás daquilo que o mundo nos acena, mas de também aproveitar aquilo que já conquistamos. Veja, por exemplo, essa nossa entrevista. Eu estou aqui, nesse momento, conversando com você. E é claro que alguém poderia me perguntar, por que eu vim aqui hoje, né? E se a pessoa tiver um entendimento utilitário da vida, né, logo se perguntará quais são as consequências de vir aqui. Pessoas que não me conhecem passam a me conhecer, quem sabe passam a me seguir, eu passo então a acumular
seguidores e pessoas que acompanham o meu trabalho, e isso justificaria a minha presença aqui. Mas você concorda comigo que o valor da entrevista estaria fora daqui, estaria no Sim, que vai acontecer depois, sim, amanhã? E eu costumo dizer que esse tipo de raciocínio é muito bom para quem entende a vida em grandes intervalos, assim, e eu acho até legítimo que isso aconteça. Mas à medida que você vai envelhecendo, você começa a exigir que a vida tenha graça aonde você está, porque você não tem muita certeza, né? Você vai chamar, olha, se você me der uma entrevista daqui 10 anos você vai ficar famoso. Eu posso virar para você e falar, desculpa, mas 10 anos é tarde, olha bem para mim, 10 anos não dá. Ah, é? Então o que que você espera da entrevista? Eu espero de gostar do papo, né? Eu espero poder desfrutar da entrevista pela entrevista, durante a entrevista. Então, eu trago o valor da entrevista para ela própria. Isso aqui tem que ser bom sim, aqui. O que vai sim, acontecer depois, à medida que você vai vivendo, você vai se dando conta de que é, essa, essa histeria pelo amanhã só faz sentido quando o amanhã ele é ilusoriamente garantido. Mas na hora que ele não é mais, na hora que você realmente se dá conta de que cada dia vale por si, então a graça para mim de ter vindo foi dar entrevista para você, conversar com você, responder as tuas perguntas, te conhecer e assim por diante. E para mim basta. E vou sair daqui, e o que é bacana nisso é que a vida valendo por ela mesma, pois o que acontecer depois acaba se tornando outra experiência, outro momento, com a sua riqueza própria, sim. né? Eu gosto de viver onde eu estou, porque é onde a vida está, é onde a felicidade também tem que estar. A felicidade é um atributo da vida no seu tempo, e não nas suas projeções. Então, até porque as projeções que eu faço da vida, eu faço aqui, agora. Sim. Não tem nada fora daqui. Tudo que existe, existe aqui. Não, Só, isso é maravilhoso, porque é muito angustiante você viver preso à nostalgia do passado ou pela expectativa do futuro, porque nesse intervalo, o presente, o agora, que é a riqueza, se perde. nossa, ele se esvazia completamente. Imagina, você também, que é muito mais jovem do que eu, poderia estar pensando, bom, o que que eu vou ganhar com isso, né? De entrevistar esse cara, né? O que que... Etc. É uma maneira de viver, mas vai chegar uma hora que você já não quer mais procrastinar alguma coisa gostosa para depois. Sim, Você quer experienciar ali onde você está. o desfrute imediato. E Mas, desfrute. professor, eu nunca tive dúvidas do porquê eu gostaria de entrevistá-lo, nunca. Ah, que bom, É fico por feliz. este momento, por esse Ah, momento para mim é muito prazeroso. que bom, que bom. Mas voltando ao amor, Hum, existe um jeito de se blindar. Por isso que eu gosto tanto da filosofia, porque a filosofia ela nos traz uma clareza, um ensinamento prático para a vida. Mas vamos pensar nos adolescentes, nas claro, pessoas que já cresceram com esse recurso tão imediatista que é o claro. celular. Como a gente se blinda, então, desse platonismo, desse desejo que toda hora troca de objeto e é sempre inalcançável? Bem, em primeiro lugar, entendendo que os desejos eles não têm todos o mesmo valor para nós. Claro que, perdão, algumas coisas fazem falta, outras também,
e a sociedade nunca foi tão competente em esfregar na nossa cara aquilo que nós ainda não temos. Mas nós ainda temos o direito de ponderar, de problematizar. Alguém pode insistir muito para que eu me empenhe para ganhar dinheiro, para comprar um apartamento em Miami, viajar de primeira classe para Dubai, comprar uma lancha para pôr não sei aonde. Não faltarão ocasiões para me jogar na cara tudo que eu poderia ter, mas não tenho. Só que eu não preciso ir atrás de tudo que acenam para mim como um pano vermelho diante de um touro. Eu tenho o direito de dizer, para os meus valores, quer dizer, para o que mais importa para a minha vida, nada disso que você está falando é decisivo, é muito importante. E como a gente não pode ter tudo, então, graças aos meus valores, eu posso fazer uma triagem daquilo que eu não tenho e gostaria de ter e que para mim é de maior importância. Então, imaginemos que eu tenha como grande valor da minha vida a educação e a possibilidade de contribuir com as pessoas para que elas possam pensar melhor. Então, tudo aquilo que tiver a ver com o aperfeiçoamento do meu fazer pedagógico, para mim tem um imenso valor. Em compensação, todas as outras coisas passam a ter imediatamente um valor menor, porque elas, para mim, valem menos. Então, a partir do momento que você sabe o que quer da vida, ou se você preferir, a partir do momento que você define propósitos para a sua vida, a partir de valores que você genuinamente cultua como sendo aquilo que mais importa para você, você já não se deixa mais seduzir tão facilmente pelo anúncio da vez. Então, a minha recomendação inicial é no sentido de olhar para tudo o que é aparentemente atrativo e submeter isso a uma avaliação. Será que isso aí realmente tem valor para mim ou apenas é um atrativo estético, uma espécie de artifício para me seduzir e que quando eu meter a mão rapidamente desaparecerá como valor. Entende? Vamos imaginar que você vá fazer compras em algum centro comercial e ali você tem todos os recursos de marketing, de vendas, etc., para chamar a sua atenção para isso ou para aquilo. E como são competentes, chamam mesmo a atenção. Mas você tem o direito de, ainda do lado de fora da loja, se perguntar, mas espera aí, né? Em que medida, não é nem uma questão de precisar, porque precisar, a gente realmente precisa de muito pouco para continuar vivo. Mas é uma questão de ter valor para você, né? Então, a título de exemplo, eu tenho deficiência visual, então eu não consigo ler um livro em papel hoje. Então, eu tenho um leitor digital de livros. Ora, isso é de extraordinário valor para mim. E por quê? Porque me permite estar absolutamente atualizado dentro das condições que são as minhas. Uhum. Então, veja, qualquer lançamento nesse sentido, eu vou atrás. E posso investir muito dinheiro, porque isso é condição de um desempenho adequado da minha parte. Assim também,
esses cadernos digitais, eu gosto de escrever ainda com as mãos, e se eu for levar tudo que eu escrevo, eu tenho que levar uma transportadora a cada deslocamento. Sim. Com o caderno digital, ali tem milhões de subcadernos num aparelho só. Então, um leitor e um caderno digital não são coisas baratas, mas são fundamentais para mim. Agora, por outro lado, se você vier me anunciar qualquer outro tipo de artefato caro que tenha, a título de exemplo, ao invés de 2 câmeras atrás, 3 câmeras, ou 4, ou 5, ou 18. Como a fotografia já não é essencial para o meu trabalho, então eu passo. Isso, admito que seja espetacular para muita gente, mas para mim não é relevante. Sim. Ora, quando você submete os atrativos a um crivo de valor, você continua desejando, continua participando, continua erotizado, mas de maneira muito mais controlada, de maneira muito mais, eu diria, soberana. Você se sente no comando. Você não vai à deriva adquirindo ao sabor do encontro, né, aquilo que você vai vendo. Você faz em função de critérios que são critérios de valor importantíssimos para que você continue, eu diria, no comando da própria vida. Assim também acontece nas relações entre pessoas. Sim, era o que eu estava pensando agora, aplicando todo esse raciocínio aos relacionamentos. A fidelidade, então, é o crivo moral que impede que eu avance o sinal diante de milhões de possibilidades, né? Porque ela substitui o amor na falta dele. Também. Claro, você imagina que podemos entender esse amor erotizado, né? Ninguém conseguiria competir contra o mundo, né? Por mais incrível que você seja, né? Sempre o mundo tem uma riqueza, uma pluralidade, uma diversidade esmagadora, não é? Então, o que é a fidelidade se não uma espécie de coerência entre aquilo que já dissemos a nosso respeito e aquilo que vamos fazer agora, né? Então, nesse sentido, alguém dirá, eu sou fiel aos meus sentimentos. Isso é uma grandíssima bobagem, não há fidelidade nenhuma. Você, na verdade, é escravo dos sentimentos, né? A fidelidade é uma virtude moral que pressupõe, muitas vezes, uma vitória sobre os sentimentos. Em outras palavras, você aqui se comprometeu a uma certa, digamos, exclusividade de práticas íntimas, e no meio do caminho vão aparecendo oportunidades de práticas íntimas com terceiros. E se você for fiel aos sentimentos, você abre a porta para uma trajetória de diversificação radical dessas práticas. E você está sendo infiel ao que você disse que faria, e disse que faria porque quis. Ninguém te obrigou a assumir essa exclusividade, fez porque quis. Então, seria interessante que você, na hora de agir, porque gerou uma expectativa nesse sentido, você fosse respeitador, e por isso a fidelidade pressupõe abrir mão de oportunidades. E muitas vezes abrir mão de oportunidades muito generosas, muito tentadoras, muito auspiciosas, muito, não é? Então, existe aqui uma virtude, né? Uma virtude moral que permite
que não estejamos na estrita animalidade do cio de quem copula com o que atrai, mas que pode discernir e que pode triunfar sobre os eventuais atrativos. Você pode chegar para a pessoa e dizer, olha, ante a sua proposta, saiba que você é uma pessoa super atrativa, super interessante, super o que for, uma pessoa nota 10. O problema todo é que eu não me sentiria bem, né, se eu agisse na contramão do que eu me comprometi tempos atrás. E como eu não pretendo descomprometer-me, então eu terei que declinar. Mas eu vou declinar apesar de todos os atributos positivos que você tem e oferece. Então, nesse sentido, observe, a fidelidade é um respeito ao nosso passado, e sendo um respeito ao nosso passado, nos assegura uma certa continuidade no tempo. A fidelidade nos dá uma certa identidade, mais ou menos assim, eu mudo o tempo inteiro, Sim. mas alguma coisa em mim permanece, e o que permanece em mim é o fato de continuar respeitador daquilo a que eu me comprometi. Porque se você propõe um tipo de relação e ao sabor dos encontros você vai se desmentindo, não só você semeará em quem se relaciona com você a desconfiança e até o desprezo, mas você mesma, quando se avalia, quando olha para você, você mesma terá que concordar que você, como se diz, não vale nada, né? Quer dizer, que você está à mercê do apetite mais imediato e que as coisas que você diz não têm valor nenhum. Ora, na hora que você admite, você mesma, que o que você diz não é confiável, não se assina embaixo, ora, eu pergunto, para que vai continuar dizendo alguma coisa? Sim. Você se anula, né? Você se anula enquanto agente em relação com o mundo. Por quê? Porque você mente, você engana, você ludibria, você falseia, você... né? Então, é melhor ficar quieto, é melhor... pelo menos se impedir de prejudicar menos as pessoas. Então não fale, não garanta mais nada para ninguém, porque você não se garante. Uhum. Entende? Então, nesse sentido, a fidelidade é uma virtude muito, muito, muito relevante. Sem ela, a vida em sociedade, ela fica seriamente comprometida. Imagine você, se todos decidíssemos optar pela infidelidade no seguinte sentido: atraiu, bola para frente, vamos... Então, haveria uma desconfiança radical de todos em relação a todos. Sim. Ora, diante dessa desconfiança radical, até aqueles que não nasceram ainda já pagariam o pato, porque qualquer coisa que viessem a dizer já estaria marcado pela desconfiança. Isso deve ser mentira. Ora, você deve imaginar que uma sociedade como essa é uma sociedade que é um pandemônio, né? Vamos imaginar, eu chego, encontro você e pergunto, quem é você? Né?
Aí você diz, eu me chamo tal coisa, eu já digo, não deve ser verdade. Aí você diz, olha, eu trabalho na área de comunicação social, não deve ser verdade. Eu animo um podcast, então, não deve ser verdade. Pô, depois da quinta, você diz, vá para o inferno. O que adianta eu dizer se você não acredita em nada do que eu estou falando? Mas, normal? Num lugar onde todo mundo mente, é normal que todo mundo desconfie. Desconfie. Mas, professor, será que não é por isso também que hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade maior para se comprometer? Porque elas não querem abrir mão. Porque quando elas se sentem não felizes por serem fiéis, mas aprisionadas por essa escolha? Bem, eu imagino que estejamos vivendo num mundo onde as relações são mais fugazes, e isso tem muitas causas, até de natureza econômica, laboral, todo mundo é mais autônomo, mais independente, e com isso se garante melhor no que é mais fundamental, então também se acha no direito de desfrutar como supõe ser o mais prazeroso para si. Agora, claro, sempre também existirá a possibilidade de entender que esse tipo de amor líquido, né? Esse tipo de Baumaniano. De troca ininterrupta, essa espécie de triunfo do verbo ficar, né? Essa espécie de possibilidade de beijar 40 bocas numa festa, ela pode ser auspiciosa para quem tem da vida uma expectativa de valor em prazeres estritamente epidérmicos, né? Então, claro, se o grande barato da vida é beijar na boca, que sejam 40, tá tudo certo. Agora, na hora que consideramos a possibilidade de buscar prazeres que são prazeres do espírito, prazeres da alma, prazeres relacionados ao diálogo, às ideias, ao uso da inteligência, ao uso da razão, à sensibilidade mais fina, ao compartilhamento de gostos artísticos, enfim. Então, claro, esse tipo de vida líquida não funciona. Porque quando você beija 40 bocas numa festa, você não sabe sequer o nome do dono da boca. Agora, para você conseguir desfrutar a dois de um regozijo de alma, isso exige ter tempo para diálogos, né, e mais diálogos e entendimentos e mais entendimentos que permitem um alinhamento de sensibilidades, um conhecimento do modo de pensar de parte a parte, e isso leva a outro tipo de prazer, propriamente, não é? São prazeres decorrentes da presença do outro enquanto alma pensante, dialogante, elaboradora de discursos e propositiva de ideias, etc. Então, claro, a partir daí, já precisamos focar mais. 40 já não dá mais. Precisamos focar. E isso nos leva a uma grande pergunta, né? Até que ponto estamos progressivamente desvalorizando os prazeres da alma conquistados a dois em proveito puro e simples dos prazeres do corpo e dos mais epidérmicos. A onipresença da pornografia no mundo
usando da técnica de acesso extremamente facilitado a todos e, de uma certa forma, essa vulgarização radical das práticas íntimas, isso, claro, torna tudo muito mais acessível, mas leva também a um certo esgotamento Sim. dessas experiências de toque e mucosa. E a partir daí começamos a nos perguntar como é que eu faço para continuar fazendo a vida boa se esse tipo de sacanagem já não me satisfaz? E aí você descobre que os prazeres do espírito são prazeres que requerem algum tipo de preparo, de formação, de disposição mais, eu diria, esforçada mesmo, mais difícil, um certo investimento. Veja, por exemplo, você, pelas perguntas que me fez nessa entrevista, eu tenho certeza que você gastou umas boas horas lendo coisas que eu falei, que eu disse, que eu escrevi e assim por diante. Sim. Então, houve um investimento da sua parte para fazer essa entrevista, né? Então, isso não se confunde com outro tipo de relacionamento onde o prazer é de outra natureza. Então, da minha parte também, eu, para poder dar as respostas que você espera, estou aqui me empenhando e gastando um certo tempo para atender à tua expectativa. E tudo isso já faz da nossa relação uma relação muito pouco comum nos dias de hoje. Veja, Sim. por exemplo, o tipo de papo que nós estamos levando não é muito frequente nos bares por aí. Infelizmente, não. Então veja, isso faz com que talvez estejamos tendo da relação amorosa um esgotamento prematuro decorrente da nossa própria incapacidade de buscar novos caminhos hedonistas, né? de um prazer mais sofisticado, de um prazer mais raro. Sim. E também mais qualificado. Imagine se alguém, um casal resolve visitar o Museu do Vaticano e passeia pelos corredores do Museu do Vaticano em direção à Capela Sistina e se depara com o quadro de Rafael da Academia de Platão, com Platão apontando para cima, Aristóteles apontando para baixo, e todos os grandes pensadores num afresco enorme que se encontra ali, e esse casal se emociona junto e sai dali para conversar sobre o que viu e das suas experiências, etc. Veja, eles não precisam se atracar como coelhos, porque o prazer que eles estão obtendo é um prazer de outro nível, de outra esfera, e talvez ele seja muito auspicioso quando as coisas da epiderme já não tiverem tanta graça. Perfeito. Eu não me preparei só para a entrevista, que eu já consumo o seu material há muito tempo, então para mim é fácil Eu fico citá-la. muito honrado com essa sua audiência. Imagina. Então, professor, eu acho que é bem possível a gente estabelecer, por essas nossas últimas falas, um paralelo entre o Amor Líquido de Bauman, né, e o paradoxo da escolha do Barry Schwartz, porque é uma angústia. Você tem ali um cardápio de opções, você não tem mais esse comprometimento como uma imposição social, então todo mundo se diz livre, né? Mas, por outro lado, é o que a gente está conversando agora. A qualidade das relações, ela é muito pulverizada, você não chega a nenhuma profundidade, e isso não traz satisfação, né? Porque o paradoxo da escola também diz isso. Quanto mais opções você tem, ou você acha que tem, mais angustiado você fica em escolher, e também quando escolhe, porque quando você escolhe, você fica achando que sempre existe alguma coisa melhor. Só que eu acho que falta olhar para quem você está ao lado e perceber que você pode amá-la
como Aristóteles. Eu acho que você tem toda a razão. A angústia é isso mesmo. A angústia é sentimento ruim de sentir e que surge quando você percebe que as opções existem e você não sabe direito qual escolher. E muitas vezes o problema não está nem no fato de haver opções, porque sempre haverá, mas está no fato de que você não sabe decidir, porque não tem valores. Sim. Sem valores não há decisão. Sem valores estamos à deriva. E não é satisfação com a própria decisão, Não. como falamos de fidelidade. Claro, se você não tem o seu valor claro. como um bem maior, a sua escolha sempre vai ser uma angústia. Claro, porque todos os caminhos se equivalem. Se você não sabe para onde está indo, é mais ou menos como nadar à deriva em mar aberto. Não tem terra firme em lugar nenhum. Tanto faz ir para a direita ou para a esquerda. Porque né, não há destino. Quando você tem valores, são referências que você usa e que te ajudam a discernir entre as opções de vida aquelas que são pertinentes e as que não são. E isso é muito tranquilizador. Isso é muito relevante. E eu iria ainda mais longe. Porque nessa relação amorosa, né, de que estamos falando, é muito importante haver uma preocupação com a própria satisfação. Porque isso, já sabemos, importa. Mas o mais legal do amor é que a preocupação pode ser com o outro. E a preocupação pode ser com o outro tão intensa ou mais ainda do que consigo mesmo. Eu sei que algum grande sábio, Deus para muitos, disse que amar ao próximo como a si mesmo. Mas às vezes é possível até mais, né? Mais. Então, nesse sentido, veja, você, claro, poderá entender que o outro é tão importante que você zelará pela sua felicidade de modo a se entristecer com a sua tristeza, se alegrar com a sua alegria e lutar por essa alegria, porque ela é condição da sua própria. Veja, por exemplo, imagine um casal em intimidades, onde cada um está estritamente preocupado com o próprio prazer. Então, no final das contas, a presença do outro é uma presença instrumental. Eu uso o outro como instrumento do meu prazer. E se porventura o meu prazer não for satisfatório, o outro eu vou chamá-lo de ruim de cama, né? Agora, a partir do momento que a minha preocupação maior numa relação amorosa for o prazer do outro, então eu me esmerarei o que puder pelo prazer do outro, e eu investirei no prazer do outro, e eu me prepararei para proporcionar prazer ao outro, e pronto. E se você disser, bom, mas e você? Bom, eu, se for o caso, serei contemplado com a preocupação do outro em relação a mim. Mas isso se for o caso, porque nesse amor a que eu me refiro, para mim basta proporcionar. Entende o que eu estou dizendo? Porque não se trata que, olha, eu vou proporcionar a você e depois tem a volta. Não, não. Existe um preenchimento de alma profundo quando você proporciona e ponto final. Proporciona por proporcionar. Proporciona em nome de uma fraternidade em Deus, não é? Ou seja, em nome de sermos todos integrantes de uma mesma unidade divina. Proporcionar porque o outro
conta demais para você. E você fará de tudo pelo outro. E você será um especialista no outro. E você, a tal ponto, se tornará mobilizado mesmo a proporcionar ao outro o que você pode proporcionar de melhor, que, eventualmente, o que o outro fizer, ele se tornará para você de menor importância. Isso é um problema do outro, o que o outro vai fazer ou não, né? Então, nesse sentido, você pode imaginar que, imagine dois casais entrando no motel, um é do primeiro tipo e o outro é do segundo tipo. O primeiro casal, cada um pensando em si. E aí, né, pô, mas e eu? Né? E eu? Né? E no outro lugar, e você? E você? E você? E não se trata de perguntar e você para se vangloriar de alguma eventual competência. Não se trata de perguntar e você para depois se enaltecer como causador de sensações agradáveis. Mas não, e você como fim último e genuíno das tuas preocupações. Se você está feliz, para mim, basta. Sim. Ora, esse tipo de possibilidade de relação e, portanto, de vida amorosa a meu ver, raríssima. Sim. Que e não é uma coisa alcançável em escala. Eu não vou conseguir isso ficando com muitas pessoas, me relacionando com muitas pessoas, mas com a mesma. Veja, você vai conseguir isso com amor verdadeiro. Vou usar um termo que é muitas vezes usado em tom de chacota, mas é essa a ideia. Este é o amor que preenche a alma, né? Esse é o amor que nos eleva em relação à mesquinharia do egoísmo mais tosco. Esse é o amor que nos faz humanos, superiores mesmo. Você estar num patamar espiritual tal que a sua preocupação maior não é com o seu ganho, a sua riqueza, a sua glória, a sua celebridade, mas é com você proporcionar, alavancar, servir de trampolim, entregar e entender genuinamente isso, não como um investimento para uma eventual vida eterna na base da troca. Olha, veja como eu sou bom, hein? Depois anota aí porque, né? Não. É essa disposição em relação ao outro que se basta. Sim. Que se basta, né? E aí, na hora que você encontra alguém com esse nível de maturidade espiritual, você percebe que está diante de uma pessoa especialíssima, uma pessoa completamente diferente. Por quê? Porque isso contamina toda a vida da pessoa, né? É uma pessoa que o tempo inteiro ela é generosa, ela é preocupada com alguém que não está bem, ela está disposta a ceder o seu lugar de comodidade para alguém que está precisando, ela é... Então, e veja, e isto traz para ela um preenchimento de alma que é, para ela, absolutamente fundamental. Perfeito. Então, entenda, aqui chegamos num nível de amor que faz dos próprios prazeres uma mera contingência do amor do outro. Perfeito, professor, mas uma provocação. O senhor acha que
O que faltam são essas pessoas especiais, idôneas, dedicadas, dispostas a se dedicar a uma outra alma? Falta esta pessoa ou falta a paciência para procurar essas pessoas? Falta, são correlatos, faltam os dois. Sim. Porque na medida em que são raros, às vezes não é muito fácil de encontrar. O mais fácil é você encontrar gente disposta Aventurar-se. a, a dizer que ama porque se sente bem com você. Sabe, eu te amo. É? Por quê? Porque eu gosto de estar com você. Mas espera aí. Então, o que importa para você é você. E, circunstancialmente, como você gosta de estar comigo, então, você diz que me ama, mas eu, na verdade, sou uma espécie de instrumento causador de bem-estar para você. O que significa que, quando deixar de ser, serei descartado imediatamente. Né? Agora, na hora que você encontra alguém que, quando diz eu te amo, genuinamente está involucrado e preocupado com o que você sente, aí uma pessoa como essa tem que ser considerada na sua justa medida. Sim. E não é muito fácil de achar. Por quê? Porque, lamentavelmente, vivemos numa sociedade onde o sucesso da vida está vinculado a capital econômico e capital simbólico, ou seja, a ser rico e famoso. Sim. Né? E assim as pessoas buscam, da forma mais mesquinha e egoísta possível, recursos materiais e recursos simbólicos, de tal maneira a oferecer a todos uma espécie de placar, onde elas dizem, veja, eu sou rico e famoso, portanto, eu dei certo na vida, sou um vitorioso. E o que efetivamente está sentindo está devidamente maquiado por esse placar, que é o placar do dinheiro e da celebridade. Então, aí, claro, não transcenderam o egoísmo mais simplório. Perfeito. Mas se o amor é essa coisa indefinível, né? Como o senhor mesmo já comparou em outras vezes que sobre a dor não se tem dúvida, né? Quando bate o dedão na quina. Mas o amor, por ser um sentimento, isso cabe margem à grande especulação. E o amor pode ser diferente, o amor que eu sinto pode ser diferente do que o que o senhor sente. Mas, digamos, será que toda essa mudança do mundo, ela não está mudando o próprio significado do que é o amor para as pessoas? Suponho que sim. Suponho que sim. Suponho que o que significava dizer eu te amo 50 anos atrás e o que significa dizer eu te amo hoje, muito provavelmente se alterou sensivelmente. Mas o que as pessoas acham que não deve ser limitante da nossa reflexão. Continuamos pensantes e continuamos capazes de ter o nosso próprio entendimento sobre o que os sentimentos significam. Professor, eu queria dizer genuinamente que eu amei a nossa conversa, no sentido antigo do que o amor significa, mas infelizmente temos que encerrar o Pauta e Prosa. O amor nos tempos modernos, um olhar filosófico, fica por aqui. Eu agradeço imensamente a generosa presença do professor Clóvis de Barros Filho, doutor, livre docente pela Escola de Comunicação e Arte da USP e palestrante há mais de 15 anos no mundo corporativo e consultor. Contribuíram para a realização deste episódio na pauta Tiago Lacerda, na produção Mariana Gonzalez, videomaker a Gisele Sartini, iluminação Rafael Félix, sonoplastia Renan Ramos, estagiário de mídias Pedro Silveira e Renato Ricota. E apresentação e roteiro por mim, Valesca Quintela.